nós vamos crer em Deus? Como é que nós vamos ter intimidade e desejo de buscar a presença de Deus? Não tem como, pela revelação natural isso não é possível. Mas nós temos então, por causa da graça de Deus, a revelação especial. Que revelação especial é essa? Aí do verso 7 ao verso 11. É a palavra de Deus. Primeiro ele menciona os títulos, os nomes da Escritura. O primeiro título ele chama a palavra de Deus de a lei do Senhor. Ou seja, ele está se referindo ao conteúdo, a todo o conteúdo das Escrituras, não apenas a lei, ali a Torá, ou a chamada lei de Moisés. Que é de... Segundo título, ele chama a palavra de Deus de o testemunho do Senhor. Ou seja, ele está se referindo ao caráter desse conteúdo, que é a revelação das Escrituras. Depois ele chama de os preceitos do Senhor. Ou seja, por que é preceito? É o sentido desse conteúdo. Qual o significado de cada lei e de cada promessa, de cada instrução que a palavra de Deus contém. Ele está se referindo aqui ao sentido que as ordenanças das Escrituras contêm. Ou seja, o espírito da lei, o significado das coisas que estão escritas aqui. O quarto título chama de o mandamento do Senhor, ou seja, as ordenanças em si. Quinto, o temor do Senhor. O nome da palavra de Deus também é temor do Senhor, referindo-se à autoridade das Escrituras. E por último, o último título, os juízos do Senhor. Então, primeiro começa com a lei e termina com juízos. Começa com instrução e termina com julgamento. É a capacidade ou o poder das Escrituras para esquadrinhar e julgar os corações. Agora vamos ver, depois dos títulos, vamos ver agora as qualidades das Escrituras. Quais são as qualidades das Escrituras? Então a primeira qualidade, acompanhe e volte para o verso 7. Se a lei do Senhor refere-se ao conteúdo dela, o conteúdo dela é perfeito. O que significa ser perfeito? Significa que as Escrituras, vocês já foram no dicionário, já viram definição de perfeito? O que é algo perfeito? Perfeito significa perfeito. Você pode procurar em qualquer dicionário, etimológico inclusive, está lá, perfeito. Na verdade, a ideia na Bíblia de falar o que é perfeito tem dois sentidos. O primeiro sentido da palavra perfeito é aquela que está lá no contexto de Gênesis capítulo 1, verso 31, quando diz que quando Deus olhou para a sua criação, ele viu que tudo era muito bom, ou seja, era satisfatório, agradou. O que é algo perfeito? É aquilo que traz completa satisfação. Mas aqui o sentido da palavra perfeito ainda não é esse sentido, tá? A ideia aqui de perfeito é aquilo que é completo. Então a lei de Deus é todo o conteúdo dele. Então ele está dizendo que todo o conteúdo da palavra de Deus, toda ela é completa, ela é suficiente. Esse é o sentido de perfeito. Segunda qualidade, ela é fiel. O que significa fiel? Ela é digna de confiança. Nós devemos confiar nela, porque ela não mente, porque tudo o que ela nos diz se cumpre. Eu até mencionei que a palavra testemunho, veja o conceito que está relacionado. O título sempre está ligado à qualidade. O testemunho, que é o segundo nome que a palavra de Deus tem, é de testamento. O que é um testamento? É um documento que uma pessoa faz, redigindo e prometendo alguma coisa, que aquilo ela tem validade, inclusive pós-morte. Ou seja, aquilo é inalterável. A palavra de Deus, ela é inalterável. O nome dela é inalterável, imutável. E como imutável ela é, digna de confiança, porque tudo que está ali se cumpre. Terceira qualidade, ele diz que a palavra de Deus, os seus preceitos são retos. O que significa retos? Porque eles são honestos, ou eles são íntegros no seu conteúdo. Tá? Quarta qualidade, o mandamento do Senhor é puro. Por que é puro? É santo, é verdadeiro, é límpido. Aí a quinta qualidade. Por que ela o que significa a palavra límpido? Ele diz que é transparente,
a ideia aqui é de mencionar o caráter ético e moral das Escrituras. Ela é perfeita também quanto à sua essência. A natureza da palavra de Deus aponta para o próprio Deus. Por isso que, permita-me voltar de novo aos nomes. Por que que todos os nomes sempre diz do Senhor? Porque tudo que a palavra de Deus ela possui como qualidade, ela é o que é por causa do próprio Deus, não é por causa do escrito em si mesmo. Esses escritos existem porque Deus nos revelou. E Deus, ele se revela aqui, mostrando o caráter dele aqui na sua palavra. Então, por isso que ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é límpida. A qualidade dela ela é ética, ela é completamente transparente na sua moralidade e na sua ética. Sexta qualidade, ele vai dizer que elas são, a palavra de Deus, né, os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. O que é que significa isso? Verdadeira aqui significa que ela tem credibilidade, porque se ela fala a verdade, ela tem credibilidade, queira ou não acreditar no que ela diz. Segundo, por que igualmente justos? Porque ela estabelece o peso de uma balança no julgamento, os juízos do Senhor. O juízo, a palavra de Deus, se ela tem o poder de julgar os nossos corações, significa então que ela no seu julgamento, no seu juízo sobre nós, ela então promove igualmente a justiça a todos. A justiça é para todos, de tal modo que não apenas os seres humanos são alcançados e estão debaixo da justiça do Senhor. Toda a criação está. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a criação geme por causa dos nossos pecados. Tudo na criação sofre as consequências dos nossos pecados. Tá? Eu considerei ainda no 7º e 8º aqui, a sétima qualidade, ela está concentrada nos verso 11. Versos 10 e verso 11, tá? Então, olha aqui, ele vai dizer que elas são mais desejáveis que o mel e o destilar dos favos. O que isso significa? Que a palavra de Deus, ela é desejável, ela é prazerosa, ela é deleitosa. Segundo, aqui nesse contexto de ser mais desejável que o mel e o destilar dos favos, é porque a palavra de Deus, ela alimenta. Ela é a nossa comida espiritual. E detalhe, ele menciona o mel. Você lembra que a referência que é dada da terra prometida ao povo de Israel aqui seria uma terra que emana leite e mel. A última qualidade, ele menciona o fato de que a palavra de Deus, ela nos admoesta. Admoestar são duas, podem ser entendido de duas formas. Admoestação, às vezes a gente pensa logo em repreensão. Na verdade, ele não tá colocando, aqui a palavra hebraica não é para referir-se a repreensão em si, uma disciplina. Mas admoestar aqui significa ensinar, instruir. Na verdade, é mais preciso a expressão iluminar, que é exatamente o que a gente precisa para entender o que está nas Escrituras. Qual é a fonte da nossa interpretação das Escrituras? É a iluminação do Espírito Santo. Tá? Por último, nós temos os efeitos das Escrituras. Mencionei então 6. Então, quais são os efeitos? Agora, volta de novo para o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por que restaura a alma? Veja que ele não está falando no corpo, ele está falando da alma. Tá? Porque ele converte o coração do homem. É pela palavra de Deus que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Sem a palavra de Deus não é possível. Então converte, ele salva a alma do homem do pecado. E ela, segundo efeito, ela dá sabedoria aos simples. Esse segundo efeito é muito curioso. O que é sabedoria? Não é conhecimento, não é você se entupir, ficar bitolado de conhecimento teológico. Não é isso. É curioso ver, porque no Facebook você está cheio de gente que acha que ela é sábia. Aqui a ideia não é essa, de se entupir de teologia, não. Tá? Eu não estou aqui, me permita fazer um adendo. Não estou querendo dizer que você não deve estudar teologia. Inclusive o que eu estou fazendo é isso aqui com vocês, né? Mas a ideia aqui de sabedoria a ideia é assim, é abrir a mente para receber os preceitos de Deus.
O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que tem uma mente aberta. Mas vamos tomar cuidado então agora para não interpretar isso para o outro extremo. Não é mente aberta no sentido de aceitar tudo que vem. Mas mente aberta aqui é a mente aberta para a palavra de Deus. Tá? Terceiro efeito. O que diz aí? Qual é o terceiro efeito? Alegram o coração. Restaura a alma, dá sabedoria aos simples e alegra o coração. Você veja que tudo está relacionado com uma obra que ela é interna. Alma e coração. Ela traz alegria. A palavra de Deus é a nossa única fonte de felicidade e satisfação para o coração do homem. Quarto efeito. Ela ilumina os olhos. Isso aqui é muito interessante. Porque ele começa falando da alma, depois ele fala do coração e agora ele fala dos olhos. A janela da alma são os olhos. Aquilo que nós contemplamos e vemos tem o poder de expressar nos intentos do nosso coração e alimentar aquilo que estamos vendo, os desejos do coração, seja coisas boas e principalmente seja quando são o perigo das coisas ruins. Então ele está dizendo que a palavra de Deus ela é capaz de fazer com que os nossos olhos foquem apenas naquilo que traz luz, apenas ver aquilo que é do próprio Deus, da palavra de Deus. É essa a ideia. Quinto efeito, ele diz que em tudo isso então ela permanece para sempre. Em que sentido ela permanece para sempre? Você está falando dos efeitos da palavra de Deus no coração do homem? Significa que a palavra de Deus ela permanece para sempre, ou seja, ela não sai mais do nosso coração. Ela ficará permanente. Isso aqui nos lembra da perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. E sexto efeito, ele diz que nas Escrituras há grande recompensa. Ou seja, é através da palavra de Deus que nós recebemos os tesouros e as bênçãos que são eternas. Agora, saímos da meditação. Qual o efeito que essa meditação traz ao coração do salmista? Quando ele está orando esse salmo agora, ou quando ele está meditando aqui nisso. Essa meditação o levou a concluir sobre ele mesmo. Então vamos lembrar uma coisa importante. O salmista, ele primeiro medita na revelação de Deus. Ele primeiro medita sobre quem é Deus. No final, na sua oração, ele vai meditar sobre quem ele é. Qual é a condição em que ele se encontra diante de Deus. Então, a oração aqui nos aparece como um exame de si mesmo. Ele começa então esse exame no seu coração fazendo uma pergunta. Ele está envolvido aqui no resultado desse exame. Isso aqui nos lembra qual é o papel das Escrituras. Lembra que eu disse que a revelação geral ela não é capaz de levar o homem a conhecer o seu próprio coração diante de Deus. Só a palavra de Deus ela tem poder para conduzir o homem a examinar a si mesmo. E a única coisa que todos nós vamos concluir, se fizermos um exame sério, sincero do nosso coração diante da palavra de Deus, é que nós somos pecadores. Então ele é convocado ao arrependimento dos seus pecados. A lei revela o pecado. A lei revela o pecado. A revelação geral não pode fazer isso, ela não tem poder para fazer isso. Agora observe, que o resultado disso então qual é? Primeiro, que o salmista está reconhecendo que ele não é capaz de sondar o seu próprio coração de forma suficiente. Ele não é capaz de discernir todos os seus pecados. Ele está dizendo isso. Ele quer que possa discernir as próprias faltas? Só Deus, através da sua palavra, que pode esquadrinhar, examinar todos os cantos, brechas, espaços, lacunas do nosso coração. Só Deus conhece por completo. Por isso que ele diz que a palavra de Deus ela é perfeita, completa. Porque só Deus, no seu conhecimento, ele é capaz de examinar tudo que há no nosso próprio coração. Deus é o único que tem um conhecimento completo de nós mesmos. Segundo resultado, ele vai então reconhecer que os seus pecados não são poucos, são muitos. Ele está lembrando que os seus pecados são incontáveis, não tem como contabilizar os seus pecados. Absolve-me também das que me são ocultas. Quantas vezes a gente, sem perceber, ofende as pessoas? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, os nossos maus hábitos, os nossos vícios,
Tudo isso faz parte de tantos pecados que nós cometemos. Imagine que há um manto que ele cobre, esconde os nossos pecados mais íntimos e secretos. O que a palavra de Deus faz? Descobre esse manto e faz com que todos os nossos pecados fiquem expostos diante de nós. A primeira reação que a gente precisa ter para que haja arrependimento dos nossos pecados é ver o tamanho da nossa miséria. Quantas vezes nós precisamos da palavra de Deus? Todos os dias a gente tem que meditar nela, como também todos os domingos é por ela que a gente precisa ser instruída, porque através da pregação da palavra, como também do acesso, o exame direto dela na leitura dela, é que o Senhor vai esquadrinhar o nosso coração e vai descobrir os nossos pecados, e Ele vai então nos tratar. Agora, a palavra de Deus, ela traz um outro efeito. Eu mostrei para vocês aqui um efeito negativo, o pecado sendo descoberto. Agora olha o efeito positivo. O pecado sendo descoberto, qual é a solução para ele? É a palavra de Deus que revela também que nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Não há um pecado sequer que possa ser perdoado por Deus se verdadeiramente nós confessarmos diante dele. 1 João capítulo 1, eu só quero que a gente leia o verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele anda na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, não é apenas de alguns pecados. Ele está dizendo que a palavra de Deus, quando ela é guardada no coração do crente, ela nos freia de nós resistirmos a Deus. Inclusive, me permita lembrar que é exatamente isso que nós devemos orar quando se trata da Igreja de Cristo. Orarmos para que os membros que estão nela, desde os pastores, ministros, presbíteros, da liderança da igreja e todos os outros membros, que esses membros da igreja, eles não resistam a Deus, que eles não sejam soberbos em resistir às advertências, às admoestações de Deus. Aqueles que resistem à palavra de Deus, quando Deus se ira contra eles, Deus vira as costas. Como é que ele vira as costas? Ele simplesmente retira a sua palavra do meio desse povo. Isso é triste para uma igreja. Então ele está lembrando que o povo de Deus precisa da lei do Senhor. Sem a lei do Senhor, o povo de Deus não vai ser abençoado e preservado do mal. Então, o que ele está nos mostrando é que a palavra de Deus, ela tem poder para nos tornar irrepreensíveis. O que significa uma pessoa irrepreensível? Que ela não é passiva a todo momento de ficar sendo repreendida. Todo momento tem que ficar sendo repreendido. Então é uma pessoa que na primeira vez que ela ouve uma admoestação, o que ela faz? Ela acata, ela reconhece que precisa acatar. E o último ponto é o verso 14. E no verso 14, então, ele conclui a sua oração, nos mostrando aqui que a última coisa que é o desejo do seu coração é que Deus aceite os elogios que ele fez, da excelência da glória de Deus por meio da revelação geral e a excelência das Escrituras que revelam um Deus que é perfeito, santo, misericordioso e gracioso. Então aqui, quando ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, ele está aqui oferecendo as suas afeições, ele está aqui oferecendo os elogios, não apenas de palavras, mas ele está dizendo, Senhor, eu faço isso de todo o meu coração. Ele está considerando que a meditação que ele fez do verso 1 ao 11 é um tributo que ele está oferecendo ao próprio Deus, porque graciosamente Deus o salvou pela instrumentalidade da sua lei. Deus salvou o seu povo pela instrumentalidade da pregação da palavra. E por ela esse povo é preservado. Por ela esse povo está livre de resistir a Deus e de ceder ao pecado. Tá? Olha que interessante, porque ele usa a palavra meditação. E isso então está corroborando com o Salmo 1. Lembra que eu disse na introdução do Salmo 19, que no Salmo 19 nós temos um ciclo, do Salmo 1 até o Salmo 18, fecha-se um ciclo. Do Salmo 19 até o próximo Salmo que vai tratar da palavra de Deus, é um outro ciclo. Então o Salmo 19, ele corrobora no final também com o Salmo 1, verso 2. O que diz o Salmo 1, verso 2 lá?
para você entender que o meditar dos meus que as minhas palavras e o meditar do meu coração, Salmo 1, verso 2 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E por fim, nós somos aqui lembrados de que, no final, sem a palavra de Deus não há redenção para o homem. Sem a palavra de Deus não há como nós termos a salvação do homem. Como é que a gente fundamenta isso na Bíblia? Quero ler o último texto com vocês em Romanos 10, que diz assim, Romanos 10, diz assim, Romanos 10, a partir do verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Até aqui. Perceberam que no texto, sem a palavra de Deus, sem o anúncio dela, não é possível alguém receber a salvação em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Amém.